Olá, meus alunos, estamos de volta com mais uma aula online da professora Adriana Freitas. É impossível não aprender com a nossa metodologia. E hoje a gente vai dar continuidade à LDB 9394/96. Nós vimos na última aula alguns artigos. Hoje a gente vai continuar a partir do artigo 3 que nós vimos na última aula. Então vem comigo para aprender cada vez mais e melhor. Bem, voltando para o artigo 3, que nós terminamos na aula passada, a gente vai só dar uma relembrada rapidinho com vocês. 1 e 2 já vimos, vamos para o artigo 3º, ok? Nós já falamos exatamente de todos esses incisos. Vou passar aqui. E paramos no padrão de qualidade. Se você observar, esse padrão de qualidade aqui, ele é muito importante na escola. Então, um dos princípios da educação escolar é garantir o padrão de qualidade. Pode ser essa cor amarela ou a gente quer trocar? Tá bom amarela, né? Ok. Bem, 10º, valorização da experiência extraescolar. Extraescolar, eu tenho que valorizar tanto a experiência do aluno como a experiência do professor. Vou trocar que esse amarelo confunde, acho que vai confundir um pouco vocês aí, tá bom? E a vinculação entre a educação escolar, azul, trabalho e as práticas sociais. Consideração, então eu amo azul, é a cor que eu mais amo, é a cor azul, ó aqui. Então, inciso 12, consideração com diversidade étnico-racial. E a gente vai trazer para vocês, como a gente fechou da aula passada, o inciso mais atual da LDB, que foi incluído exatamente pela lei, a Lei 13.632 de 2018. O que é que ele garante? Ele garante o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Isso quer dizer que o governo garante que todas as pessoas possam fazer a sua educação básica, continuar os seus estudos através das universidades, ou dos cursos técnicos, ou das escolas profissionalizantes, e possam cada vez mais, ao longo da vida, ter oportunidade para estudar. E essa é a garantia do governo. Ok, gente? Bem, vamos para frente. Olhe, artigo 4. Professor, ele é importante? Importantíssimo, artigo 4. Quando ele diz o dever do Estado, eu já tenho que pensar que é o dever do ente federado, tá? Quem é esse ente federado que está aqui? Que nós já falamos sobre esse ente federado. É a reunião da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é dever do Estado, com a educação pública escolar, ou escolar pública, o quê? Se a gente raciocinar um pouquinho, nós vamos ver que o inciso em desuso, ele falava do ensino fundamental. Por quê? Porque era a única educação obrigatória no país. Até quando ela foi obrigatória, professora Adriana Freitas? Ela foi obrigatória até 1995. Com a chegada da LDB, né? Com a chegada da LDB, a educação básica ela foi ampliada por todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. E agora, com a Lei 12.796 de 2013, eu tive uma modificação nesse artigo 4. Então, a gente anula o inciso anterior. Eu trouxe só para que vocês possam ter uma noção desse inciso, e trago agora o inciso novo. Então, hoje, educação básica obrigatória e gratuita começa aos 4 anos de idade. E ela finaliza aos 17 anos de idade. Mas como ela está organizada? Da seguinte forma: da pré-escola, que é exatamente de 4 a 5. Ela está organizada através do ensino fundamental, que é de 6 a 14 anos, e ela está organizada dentro do ensino médio, de 15, 16 e 17 anos. Então, essa educação, ela é uma educação básica, obrigatória e gratuita. Ficou claro, gente? Eu acho que ficou bem claro aí essa questão da gratuidade da educação obrigatória. E que ela começa aos 4. Professor, e a educação infantil? Vamos lá, inciso 2. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos.
Mas você vai dizer, mas professor, você não disse que não é obrigatório? Eu não estou dizendo que aqui, no inciso 2, ele está falando sobre obrigatoriedade. A redação é a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos. Ela não está dizendo que é ou não obrigatório. Ela diz que ela é gratuita para as crianças de até 5 anos de idade. 3. Como era antes, atendimento educacional especializado aos portadores, tá? Aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. O MEC resolveu dar uma modificada e ele acrescentou quais são os 3 grupos que fazem parte da educação especial. Vamos a eles. Inciso 3, preste atenção, hein, gente? Olhe para cá. Inciso 3. AE, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos, com... Aí o MEC classificou as 3 formas que precisam ser laudados na escola. Quais são? Os deficientes. Vou trocar as cores para que vocês fiquem atentos. Transtorno global do desenvolvimento, a segunda. E a última, tá? Tem a ver com altas habilidades ou superdotação. Esse atendimento, ele é um atendimento transversal. Por que ele é transversal? Porque ele vai ser atuante em toda a educação básica, olha lá, em todos os níveis. Quais são os níveis mesmos? Educação básica e educação superior. Isso quer dizer que eu vou encontrar aluno especial na educação básica e na educação superior. Eu vou encontrar alunos especiais nas etapas, que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como vou encontrar também nas 8 modalidades que nós já falamos sobre elas. E aí todos esses alunos laudados, eles devem ter, preferencialmente, serem atendidos na rede regular de ensino, ok? Beleza, vamos seguir. Professora, e o dever dos pais? Se a educação hoje, obrigatória e gratuita, começa aos 4, eu tenho que alinhar nessa educação o dever dos pais. Então, olha o que fala o artigo 6. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4. Não posso esquecer isso. Professora, eu já vi numa prova que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças no ensino fundamental a partir dos 6. Tá certo? Tá. Porque quando eu me refiro à educação básica, é a partir dos 4. Mas se eu trouxesse um texto para vocês dizendo que é dever dos pais responsáveis matricular ou responsáveis, efetuar a matrícula das crianças do ensino fundamental, então seria a partir dos 6. Quando eu falo de fundamental, é 6. Quando eu falo de educação básica, é 4. Ficou claro, gente? Eu acho que a gente conseguiu tirar aí essa dúvida que muita gente ainda tinha. Mas eu acredito que não tem mais. Não tenha mais a dúvida. Então, vamos lá. 4. 8º. Então, eu tenho agora, a partir de agora, eu tenho os artigos atributivos. Professor, o que são artigos atributivos? Vamos a eles. Artigos. Então, eles são importantes demais. Artigos atributivos. Professora, quais são os artigos atributivos? Dependendo de cada concurso, a gente dá uma atenção maior para o artigo. Então, quando eu falo de artigos atributivos, eu estou falando do artigo 9, que atribui à União as suas incumbências. Quando eu falo de artigo atributivo, eu falo do artigo 10, o 10º, o artigo 10, que ele vai trazer exatamente as incumbências de quem? Dos estados. Quando eu falo de um artigo atributivo, eu também falo do artigo 11, que são as competências dos municípios. Então, se o concurso é do estado, eu vou focar mais no artigo 10. Se o concurso é mais do município, aliás, é do município, eu vou focar mais no 11. Entendido? Vai depender aí de qual concurso eu estou estudando. Professora, se for um concurso federal, todos. Artigo 12, eu vou me referir
as incumbências das instituições de ensino, as escolas. E se eu vou pensar no artigo 13, eu vou pensar no professor, que são as incumbências dos professores em sala de aula. Zelar pela aprendizagem do seu aluno, por exemplo, é uma incumbência do artigo 13. E para fechar as incumbências, a gente fecha com a questão do artigo 14, porque ele vai contemplar o que nós chamamos de educação democrática. E todos esses juntos são chamados e conhecidos como artigos atributivos, de atribuir uma competência a cada órgão, uma competência, uma função, uma materialização de ações. Eu posso dizer que as responsabilidades, né? Responsabilidades. Ok? E aí a gente volta para a nossa aula. Olha lá, artigo 8, ele vai falar o quê? Ele vai citar quem é esse grupo que ele chama de Estado. Então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios vão trabalhar sempre, irão se organizar sempre em regime de colaboração. E aí ele vai delegar para cada sistema o que é que ele deverá tratar enquanto órgão de coordenação pública nacional. Então, eu tenho aí, parágrafo 1º, caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis, os diferentes sistemas, onde a função da União será normativa, criar normas, redistribuir tanto as ações como os recursos e suplementar caso o município, o Estado, o Distrito Federal precisem que a União entre para solucionar aquele problema daquele determinado município. E em relação às demais instâncias educacionais, ok? Lembrando que, embora eu tenha atribuição de cada sistema, ou de cada órgão, ou de cada ente, eu também tenho a liberdade, no parágrafo 2º, que esses sistemas de ensino terão a liberdade de se organizar da forma da lei. Então, eu posso reunir aí o sistema estadual com o municipal? Sim. Se a prefeitura quiser se reunir com o Estado e fazer um sistema único, ela pode. Quem garante? Parágrafo 2º do artigo 8. Ok? Vamos voltar para a nossa corzinha, né? Azul, que é a cor mais linda do mundo, é a cor azul. Vamos lá, do artigo atributivo, a União. O que é que cabe à União? Cabe à União, inciso 1, elaborar o Plano Nacional de Educação, PNE, também chamado de Plano Decenal. Se vocês encontrarem algum texto falando de plano decenal, eu sei que esse plano está se referindo ao PNE. Também posso encontrar como um plano plurianual da educação, plurianual. Ele dura 10 anos, então ele tem vários anos que ele vai alcançar suas metas. Ok, gente? Beleza. Então, a União deverá elaborar seu Plano Nacional de Educação em colaboração. Essa palavra ela é chave. Eles não trabalham se não for no regime de colaboração. Com quem? Com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Então, vamos lá a cada incumbência da União. Inciso 2. A União deverá, sim, se organizar, manter, desenvolver os órgãos e seus oficiais do ensino federal e dos territórios. Cabe à União toda essa organização. O que mais quer da União? Prestar assistência técnica e financeira a quem? Aos seus entes federados, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Para quê? Para que haja o desenvolvimento do seu sistema de ensino e que possa ter o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Qual a escolaridade obrigatória? Dos 4 aos 17 anos de idade. Exercendo a sua função redistributiva e supletiva. Beleza. Vamos para frente que esse inciso ele é importante. O 4. A União incumbir-se-á de estabelecer em regime de colaboração com os Estados, Distrito Federal e os municípios
as suas competências, as suas diretrizes. Por isso que nós temos as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, do fundamental, do ensino médio, da EJA. Tudo isso é elaborado pela União, entendeu, gente? E aí ela vai logo citar isso, ó, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Para que a União está criando competência e diretriz para essas etapas? Porque através das diretrizes eu vou nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica dos alunos, ok? Inciso 4, a linha A. Além de tudo isso, eu vou estabelecer em regime de colaboração o procedimento para identificação, para o cadastramento e atendimento da educação básica e também da educação superior, principalmente alunos com altas habilidades ou superdotação. A União deverá, sempre esse item, ele é perguntado em prova, este aqui, tá? Por quê? Porque ele pergunta se a União vai coletar, analisar, disseminar as informações sobre a educação. É claro, se ela vai legislar sobre a educação, nada mais justo do que ela coletar, do que ela analisar e ela disseminar através dos órgãos publicitários, TV, rádio, jornal, mídia, as informações sobre como está a educação no Brasil. Inciso 6, da União ainda, para fechar, ele diz o seguinte: assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração, vimos de novo a palavra colaboração, é uma palavra que ela é linkada à educação, né? Colaboração, com sistemas de ensino, objetivando o quê? Objetivando as prioridades e a melhoria na qualidade de ensino. Ok, gente? Então, essas são as metas da União. Não posso esquecer. Professor, e os estados? Os estados, se eu for fazer concurso para a área do estado, eu vou focar mais no artigo 10. Como o nosso caso é mais ligado aos municípios e principalmente aos vários ou 184 municípios que poderão vir fazer seus concursos, o ideal é que o artigo 10 ele não seja muito citado. A gente vai ler para pontuar, mas eu não vou me debruçar muito sobre ele, ok, gente? Então, os estados deverão incumbir-se de quê? Organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Os estados deverão definir com os municípios que forma que eles vão se organizar, que forma de colaboração eles vão ter que existir nessa parceria entre eles. Por quê? Porque a partir daí eu posso dizer assim, determinadas modalidades o município fica, determinadas modalidades eu fico. Então isso é tudo acordado entre o estado e os municípios, aos quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de modo com que a população a ser atendida e os seus recursos sejam disponíveis para cada esfera. Então, que eu tenha aí a igualdade de acesso, de recurso em todos os níveis e etapas da educação básica. Ok, gente? Elaborar e executar políticas públicas e planos educacionais em consonância, claro, com o plano da União, integrando e coordenando as suas ações de acordo com o município. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos da instituição da educação superior e também das escolas, ok? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, assegurar o fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem e assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Beleza. Parágrafo único. Importante, sim. Cabe ao Distrito Federal aplicar as competências referentes ao quê? Aos estados e aos municípios. Então, vamos raciocinar aqui, gente. Se eu tenho os municípios com as suas atribuições, vamos colocar aqui atribuições A, B, C, D, F. E eu tenho os estados com também as suas atribuições. Vamos colocar também 6, né? Vai ficar igual.
3, 4, 5, 6. Eu tenho aí F, G, H, I, J, L, M. Se eu tenho a atribuição do município e do estado, quem vai se responsabilizar por quê? Qual a educação que o Distrito Federal ele vai ser responsável? Qual será a educação do Distrito Federal? Olha lá, o Zé Curioso. Lembra do Zé Curioso? O Zé Curioso tudo ele quer saber. O Zé Curioso agora quer saber quais são a responsabilidade do Distrito Federal. Bem, gente, acabamos de ler. Ele vai assumir as incumbências do município, como ele também vai assumir as incumbências do estado. Então, ele vai ficar sendo responsável por quê? Pela educação básica, em toda a sua plenitude. Educação básica. Desde a educação obrigatória, dos 4 aos 17 anos. Ficou claro, gente? Então, importante. O Zé Curioso já está aí todo feliz porque nós respondemos a pergunta dele, né? A curiosidade dele. Municípios, beleza, vamos lá nos municípios. Municípios também é um artigo atributivo. Os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas públicas, tá? E os planos educacionais da União e do Estado. Então, os municípios, a partir do Plano Nacional da Educação, o município, a partir desse Plano Nacional, ele vai criar o seu Plano Municipal de Educação. Entendido? A partir do alinhamento com a União. O que é que eu tenho mais como obrigatoriedade dos municípios? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. O que mais que eu tenho no município? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Deixa eu dar um exemplo. Nós temos aqui no Ceará um determinado município que nós vamos chamar do Contente. Qual é o nome desse município? É o Contente, o município Contente. O município Contente, que faltou o N, né? Professora, prestar atenção. Vamos lá. Contente. E aí o município Contente, ele resolveu baixar uma norma dizendo o seguinte: todas as crianças, ao completarem 3 anos de idade até o dia 31 de março, terão creches. Desculpe. Todas as crianças, ao completarem 3 anos até o dia 31 de março, elas terão a sua vaga garantida na creche. Professora, ele pode baixar essa norma complementar? Pode, porque a obrigação não começa aos 4. Se ele está puxando a norma para antes, ele pode. Ele não pode abaixar uma norma contra a União, dizer que a partir de 5 anos as crianças estarão estudando. Não, ele puxou para 3 anos. Então, a norma desse município Contente é que todas as crianças, ao completarem 3 anos, elas estarão dentro da creche. Professor, isso é legal? Isso é maravilhoso. Esse gestor do Poder Executivo, ele está bem na fita, porque ele já está colocando como prioridade, ele já coloca a prioridade os municípios incumbir-se-ão de autorizar, credenciar, supervisionar
os seus estabelecimentos, o seu sistema de ensino. Quando a gente fala de sistema de ensino do município, eu tenho que pensar que todo mundo cai nessa pegadinha aí. Quando a gente fala sistema municipal da Prefeitura do Contente. São 20h34. Do Contente. Para o que é que ouvir eu tenho suas aqui? notificações, Quando eu falo do abra sistema, a notificação eu vou encontrar do smartphone para ativar o pública, acesso. Beleza. Eu tenho aqui... Gente, eu não desenho bem. Então, vocês não podem aprender a desenhar comigo, porque eu não desenho bem. Eu vou melhorar, tá certo? Então, quando eu tenho uma escola, parece um circo, né? Mas é uma escola, escola. Então, quando eu tenho uma escola particular no município do Contente, e eu tenho na contrapartida aqui uma escola pública, certo? O meu sistema municipal de ensino absorve todas as escolas que estão naquele território do município do Contente. Então, quando eu falo de sistema, porque ele é composto de escolas públicas, ele é composto de escolas particulares. E aí eu tenho um grande sistema municipal do ensino. Ficou claro? Beleza. Vamos seguindo. Cabe ao município oferecer educação infantil e em creches, em pré-escolas, e com prioridade do ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis, eu posso também trabalhar em outros níveis, mas somente quando tiverem atendidas plenamente a necessidade do seu município, da sua competência. E que eu possa também ter como recurso no meu município do Contente o percentual mínimo vinculado da Constituição Federal para a manutenção do ensino. Então, se eu tenho uma verba inferior que não possa ser utilizada, eu não posso oferecer outro nível de ensino. Eu só posso oferecer aquilo que me é de direito. Agora, estou atendendo plenamente na pré-escola, no fundamental. Sobrou dinheiro, eu posso investir em outro nível de ensino. Desculpa, gente. Como a gente dá muita aula, né? Acaba a gente tendo problema de garganta, tá bom? Sexto, o município ele deverá assumir o transporte escolar dos seus alunos. Principalmente, claro, que a gente está falando do inciso 11, então é do município. Parágrafo único. Os municípios poderão, olha o verbo aqui no futuro, poderão optar ainda por integrar um sistema estadual único, se ele quiser. Atualmente a gente não tem, pelo menos no Ceará, nenhum município que esteja interligado com o Estado, formando um sistema único. Todos os municípios, que são 184, trabalham com sua relativa autonomia, ok? Chegamos no artigo 12. E acredito que a gente vai encerrar por aqui, porque o artigo 12 ele está linkado para a nossa próxima aula. Então, só para recordar, nós estamos com os artigos atributivos, que são 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Falamos muito bem agora do artigo 9, União, 10 estados, 11 municípios, 12, 13, escola e professor. E será o tema da nossa próxima aula. Então, não perca para assistir os nossos próximos capítulos. Um beijo!